Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma noite aqui na presença do nosso Pai, tendo a certeza que Deus muito vai nos abençoar. Deus sempre seja louvado em nossas vidas. Estamos aqui mais essa sexta-feira, né? Eu quero trazer a palavra do Pai aos nossos corações e que Deus venha nos abençoar ricamente e abundantemente, porque Deus é bom e Deus é bom em todo o tempo, né? Que Deus possa nos engrandecer com a tua santa e poderosa palavra, porque Ele é digno de toda a honra, Deus é digno de toda a glória, né? Vai dando o seu boa noite aí, em nome de Jesus. Que Deus possa falar muito aos nossos corações, né? Essa sexta-feira, na presença do nosso Pai. Estamos aí nesse lockdown, né? Mas a palavra de Deus está solta, né? Graças a Deus. Os nossos corações, né? Que bom que nada consegue reter, né? Parar a palavra do Pai. Vera, irmã Vera Granado, boa noite, Deus abençoe. Um forte abraço, irmão Paulo, em nome de Cristo. Graças a Deus que nada pode prender, né, a palavra do Pai. Então ela está muito livre, né, para nos abençoar. E tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Eu quero iniciar lá a mensagem hoje lá em João, capítulo de número 16, que falta um minutinho aí para as 7:30 da noite, e Deus vai nos enriquecer com esta palavra dele. Ontem, né, quarta-feira, melhor dizendo. Ô meu irmão Edson, Deus te abençoe, meu irmão, dê saúde para a tua vida. Que Deus te visita com a cura divina e que te livre dessa diabetes em nome de Jesus. Te dê muita saúde. Dá um forte abraço aí pro filhão Ayrton aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então tenho certeza que Deus vai nos enriquecer muito. Quarta-feira eu falei de nós cremos sobre aquilo que está escrito, né? Que é a palavra do Pai, né? Se você crê naquilo que está escrito, então sobre aquilo que está escrito é o que você vai viver. E o que está escrito ao nosso respeito aqui é o melhor que nós temos, né? O melhor é Deus, é Cristo, e sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Somos imperfeitos, somos fracos, incapazes, não possuímos a justiça própria, a nossa justiça tem que vir de Deus. Então nós temos que ver na dependência dele mesmo. Venha o que vier, né? Vamos prosseguir para frente, para o alvo, sem temer nada. Então quarta-feira Deus nos deu a palavra de nós crermos sobre aquilo que está escrito. É a palavra que faz a diferença. Eu já quero falar um pouquinho da fé, né? Mas, pastor, já ouvi tanto falar da fé, mas Deus sempre traz algo novo para nós, né? Novo ensinamento, novo aprendizado. Porque Deus, Ele renova, né? Vai se renovando, assim como nós temos que nos renovarmos também na nossa comunhão com Ele. Simone, Eduardo, Deus abençoe aí, boa noite. Lá no João, capítulo de número 16, um versículo bem conhecido de todos nós, né? Que é o versículo de número 33. Você tem a sua Bíblia aí? Acompanha conosco aí, João 16, no versículo de número 33. Jesus estava falando as últimas instruções aos seus discípulos, né? Sobre que estava chegando a hora dele ser crucificado. Então ele deu uma palavra ao coração dos discípulos, que está lá em João 16, 33, que vai dizer assim, ó: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode passar a aflição que você passar nesta terra. A aflição de Jesus foi a pior que um ser humano podia receber. Mas ele suportou aquela aflição pela fé. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele aplicou a fé na palavra de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz que o próprio Deus teve prazer em moer o teu filho na cruz do Calvário, para que pudesse salvar a humanidade. Então nós passamos por aflições? Passamos. Mas de antemão ele vem com a palavra. Você vê como Deus antecipa as coisas para nós? Antes que nós nascêssemos, já tinha essa palavra aqui para nós. Agora que nós somos conhecedores dessa palavra aqui, então nós temos que ter essa paz aqui. Nós temos que ter esse bom ânimo aqui. Porque ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Então não importa a aflição que nós passamos. Nós temos um respaldo na Bíblia que nos dá a garantia de termos a paz. Tenhais paz em Cristo. Porque as aflições nós teremos. Então eu tenho paz com ele e tenho um bom ânimo. Bom ânimo é a esperança da mudança, é a esperança da transformação. E ele já diz logo, ó, eu venci o mundo. E nós vamos vencendo também pela nossa fé, né? Sobre aquilo que está determinado nas Escrituras para nós. Então entenda uma coisa. Quando você ouve falar da fé, não basta somente viver pela fé e não obedecer à sua fé. Muitos têm uma fé não baseada nas Escrituras Sagradas e muito menos uma fé com respaldo bíblico. Então essa pessoa pode conquistar tesouros, riquezas neste mundo aqui, mas pode perder a tua salvação. A nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo para a salvação. Porque as demais coisas, Deus vai nos acrescentar, como diz Mateus 6,33. Busque o reino e a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então muitos vão conquistar riquezas na terra, mas vai perder riqueza celestial. Porque ele aplica a sua fé. Ele tem a fé de crescer, a fé de vencer, a fé de conquistar. Então ele se doa aquele desejo da sua fé e ele conquista. Mas as riquezas do mundo não é garantia da salvação. Por isso que Jesus falou, quão difícil um rico herdará o reino de Deus. Mas Deus não é contra a riqueza. Deus é contra aquele que coloca a sua segurança no seu dinheiro, nas suas posses, e não em Cristo. Então Deus nos trouxe para sermos ricos em Cristo. E as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Então muitos alcançam coisas grandiosas na terra pela sua fé. Mas a garantia da salvação pode não tê-la. E nós, que professamos a fé sobre aquilo que está escrito no livro de Hebreus, lá no capítulo de número 11, quando Paulo prega aos Hebreus, ou melhor dizendo, né? Quando o autor, né, prega aos Hebreus, olha o que está dizendo aqui o capítulo 11 e o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador, recompensador dos que os buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é um fato. Mas quando nós voltamos lá no versículo 1 do capítulo 11, que ele fala sobre a natureza da fé, né? Que a natureza da fé é exemplo tirados do Antigo Testamento. Quantos heróis da fé venceram no Antigo Testamento? E é colocado em Hebreus aqui os heróis da fé, né? Mas ele vai iniciar assim, ó, versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Então esse versículo aqui, ele não constitui propriamente uma definição de fé. Não está definindo uma fé aqui. Mas esse versículo aqui, ele faz a descrição do que a fé pode fazer. Entenda isso. Ele está descrevendo para nós aqui o que a fé pode fazer por nós, quando nós a usamos na palavra de Deus. Entenda isso aqui. Não é uma palavra de definição. O que é a fé? Não, o que ela pode fazer. Ele está definindo a fé. Ora, a fé é uma definição. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Entenda isso aqui. Então esse firme fundamento aqui significa uma essência. Significa uma realidade, né? Uma certeza. Então, se você tem uma fé na palavra, você tem a essência da palavra em você. Você tem a realidade da palavra em você. Porque aquilo que a palavra lhe dá por promessa é real. A palavra ministrada aos nossos corações e a recebemos por fé, ela é a essência da nossa vida. Por que a igreja está hoje como é que está? Muitos estão desviando, se afastando, não estão querendo compromisso, porque aquela essência da igreja primitiva em aplicar a fé no ensinamento de Cristo vem se perdendo, vem se esfriando. Aquele bom cheiro suave da fé, ele vem se perdendo a sua essência. Então muitos hoje se desviam, se afastam por qualquer coisa, coisas banais. Ao invés de ele se firmar na palavra pela sua fé em Cristo, não. Ele deixa que as demais coisas, as coisas secundárias, abate o seu coração, ele abandona o caminho, né? Talvez você está desviado do caminho de Deus. Mas o que te fez desviar? A fé? Não. A fé ela é a essência, a fé ela é a realidade. Ela é o firme fundamento. Então, ela tem uma realidade para fazer na tua vida. Ela é a essência da tua vida. E vai dizer que das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ela trata das coisas que nós esperamos. Você está esperando o quê? Mas se a fé ela é uma realidade, você precisa esperar o que você espera pela palavra, né? Como sendo já real na tua vida. Por isso que Deus nos deu a fé, para nós esperarmos, né? Naquilo que nós não temos, mas pela fé nós já sabemos que aquilo que precisamos de Deus, ainda que nós não temos, mas é real. Então, se é real, eu tenho 100% de condições de receber o que eu preciso pela minha fé em Deus, pela minha fé na palavra. Então, quando ele diz assim, ó, é o fundamento das coisas que se esperam. Então, ela traz para você uma realidade. A espera aqui é como algo real. E a prova das coisas que se não veem? A prova significa aqui que é aquela evidência que você vai ter, aquela convicção que você vai ter. Você não vê, mas a fé te prova. A fé te gera uma convicção. A fé gera em você uma evidência. Você não está vendo nada acontecer, mas a fé tem que te convencer, levar você a ser convicto na sua determinação, para que você não venha perder aquilo que lhe é dado por direito, justamente pela fé na palavra. Então, como é que está a sua fé? Então, a fé, a própria fé, ela prova, entenda isso, o que é invisível, né? É invisível, mas ela me prova que é real. As coisas, e a prova das coisas que se não vê. Então ela prova para mim que o invisível, para mim que tenho fé, ele tem 100% de se tornar real. Olha que coisa boa, que notícia boa. Você está esperando algo pela sua fé, mas, vamos dizer, é invisível, mas é real. Você não está vendo, mas é real. Então você pode ver, você pode receber, você pode conquistar.
independentemente daquilo que possa se manifestar, se levantar contra a sua vida, contra o teu sonho, contra a tua própria fé. Você não deve perder o quê? A fé. Porque ela tem que ser a convicção, ela tem que ser a essência da sua vida. Você tem que estar convicto com a fé. Você tem que ter essa evidência na palavra. A fé, ela é real, ela faz as coisas se realizar na minha vida. Então isso aqui que é importante para nós entendermos e compreendermos. Então, o que falar das situações, né, que passamos nesta vida? O que nós temos falado sobre aquilo que nós estamos vivendo, passando nesta vida? Quarta-feira Deus falou que nós temos que crer naquilo que nós temos ouvido, né? Crie, por isso eu falei. Então você tem que falar a palavra de Deus sobre toda a sua situação de vida. Como é que você está passando a sua vida hoje? Se não está numa situação agradável, então entenda uma coisa. Você tem fé? Você obedece a tua fé? Então aquilo que não é real, pela sua fé já é real. É uma questão de você conquistar. Por quê? Porque lá no Salmo 119, vai lá no Salmo 119, boa noite, Nara Granado, José Camargo, meu irmão Clodoaldo Gouveia. Vai lá no Salmo 119. Então, o que você tem falado da sua situação, né, que você está passando? Se a sua situação está agradável, permaneça na fé. Mas se não está tão agradável a sua própria vida, como é que você está vivendo esse momento? Olha aqui o Salmo 119, porque, meu irmão Samuel, Deus abençoe, porque Jesus falou que Ele é a videira, né? E nós somos a vara. Então Ele tem que nos podar para nós darmos mais frutos ainda, né? Então, qual é a finalidade da poda? Poda é uma coisa que machuca, né? Se você fere a árvore naquele momento, os seus galhos são feridos. Mas qual é a finalidade daquela poda, né? Se você é podado fora da fé, você vai viver em injustiça, você vai viver em ingratidão, você vai viver desespero, angústia, tribulação, depressão, né? Quando a vida, a própria palavra vem nos podar para nós darmos mais fruto, ou seja, vem nos tirar algo que possa estar nos atrapalhando, tem que ter aquelas podas, né? Então, para a nossa fé, a poda é produzirmos frutos, produzirmos bênção, né? Então, toda poda dentro da fé produz bênção para nós. Mas nem todos gostam de ser podado, né? Nem todos. Porque naquele momento da poda, aquela árvore, a videira, ela sente que está tirando algo dela. Mas é para o bem dela, né? E às vezes a poda de Deus, nós sentimos que nós vamos ter que perder algo por amor a Ele. Mas é bom perder, é bom receber a poda, por fé, que gera em nós gratidão, fidelidade, temor, e gera em nós bênção. Então, se Deus precisa lhe podar, dá liberdade para Ele podar. Se algo tem que parar de permanecer na sua vida, fala para Deus podar. Fala para Deus: Deus, tem alguma coisa que te incomoda na minha vida? Me poda, arranca de mim, arranca do meu caminho, me tire do mau caminho, me tire do vício, da prostituição, me tire dos maus pensamentos, da murmuração. Vai pedindo para Deus podar aquilo que não faz bem para você, né? Porque tem certas coisas que tem que ser podado em nós, que está fazendo muito bem para a carne, mas não está fazendo bem para o espírito. Então isso não é bom. Nós temos que alimentarmos o espírito com a palavra de Deus, né? Porque é refrigério para a alma. E a carne, você alimenta ela com os alimentos. Aí vai dizer o que aí, ó? O versículo de número 72.
Salmo 119, versículo 72. Ele vai dizer assim, ó: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Então o salmista aqui, ele está convicto de uma coisa. Você vê que é uma fé que ela gera uma convicção? Então ele está convicto de uma coisa aqui, que para ele, o salmista, é muito melhor a palavra que sai da boca de Deus para ele do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Então a fé do salmista aqui leva ele a uma convicção, que é melhor para ele a lei da boca de Deus do que o ouro e a prata. Você vê que é uma fé de convicção? Nós temos que ter essa convicção aqui, que o melhor que nós precisamos ter é a fé na palavra, é a fé da palavra que sai da boca de Deus. E onde está a boca de Deus? A Bíblia é a boca do Senhor. Essas palavras é do Senhor, não é do homem. Ela veio para o homem, não é do homem. Ela veio para guiar o homem, instruir o homem, direcionar o homem. Então essas palavras são de Deus para nós. Por isso que a Bíblia é o manual do ser humano. Aquele ser humano que não se moldar no seu manual, que é a Bíblia, ele se dá mal na vida. A angústia toma conta dele, tristeza, ele fica perturbado, atribulado, né? Muitos vão até a morte, que não aguenta a depressão, a situação. Mas se ele vem para a Bíblia, ele vai ver que a fé dele gera nele uma convicção e uma realidade, que ele pode vencer, que ele pode crescer. Você pode crescer, você pode vencer, você pode mudar a situação da sua vida agora, hoje. Crê nessa palavra e pratica. Algo tem que mudar na sua vida, Deus quer mudar. Você sente que não está bem a sua vida, Deus quer fazer uma vida melhor para você. Mas é necessário ter essa fé, que é o firme fundamento, é a essência, é a realidade, né? Então, se nós não somos guiados pela Bíblia, vamos ser guiados pelo diabo. Não, a Bíblia está nos guiando para o céu, né? E Satanás para o inferno. Então, se você encontra-se meio que desorientado, a Bíblia, ela te orienta. A Bíblia, ela te guia, né? Ela é aquela que controla. Isaías 48, 17 diz: eu sou o Senhor que te instruo o que você deve fazer, né? E eu te guio pelo caminho que você deve andar. Você tem guiado no caminho que Deus está te ensinando a andar? Às vezes não. Então tem que andar. Você tem praticado a instrução que Deus tem me instruído? Não. Então você precisa pegar a instrução de Deus para ter uma vida abençoada, porque você merece ser abençoado. Deus te fez uma bênção. A bênção precisa te alcançar. Então tenha essa convicção: melhor para mim a lei da boca de Deus. O salmista chegou a uma realidade na sua vida, aqui no coração dele. Negócio, a minha fé, para mim, é melhor é a boca de Deus, é a palavra de Deus, do que o ouro e a prata do mundo, de muitas riquezas. Então ele entende, ele está convicto que a palavra de Deus é a riqueza dele. Quanto mais nós ficarmos ricos com a palavra, muito mais nós teremos das riquezas nesse mundo aqui, tanto as materiais quanto as espirituais, porque prata e ouro é do Senhor, né? Então ele vai dizer no 73, ó: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dá-me inteligência para que aprenda os teus o quê? Mandamentos. Então ele fala que a mão de Deus o fez. Então ele reconhece aqui que ele obteve essa existência de Deus na vida dele. Deus começou a existir na vida dele pela fé dele, que queria a palavra, a lei da boca de Deus. Quando é que Deus vai começar a existir em mim, pastor? Quando você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aí você deixa de ser imagem e semelhança de Deus, você passa a ser filho de Deus. Então você começa a ter a existência de Deus no seu interior. E um homem que tem a existência de Deus no seu interior, ele vence, né? Ele tem o seu Deus como a sua bússola, né? Se você for lá na Transamazônica,
Você estiver lá no meio da mata, perdido lá. Mas se você tiver uma bússola e entender a bússola, para onde ela vai te direcionar, norte, sul, leste, oeste, você tem a probabilidade de 100% de sair salvo daquela mata lá. Né? De se localizar, o que é norte, o que é sul. Você não fica desorientado nos pontos cardeais, né, do planeta. Você não fica, você fica bem orientado. Porque a bússola foi criada para aquilo, para te orientar nos pontos cardeais. E a Bíblia é a nossa bússola. Ela nos leva a temer, confiar, crer, esperar, confiar, intrepidez, ousadia, determinação, confiança, esperança, perseverança, paciência. Ela nos guia para esses fins aí, para nós sermos abençoados. Então, com Deus, você não vai estar perdido. Como que você entende? Mas você precisa entender a palavra de Deus, né? Se não entender nada da bússola, ela não adianta nada. Você está perdido com a bússola na mão. Você vai para onde? Você não sabe descrever o que ela quer passar para você? É assim a palavra de Deus. Você tem comido a palavra, entendido a palavra? Então é esta palavra que você entende da parte de Deus que tem que te guiar. É nela que você tem que confiar. É nela que você tem que depositar toda a sua vida. Todo o seu caminhar, falar, pensar, agir, tudo. Você tem que colocar como a Bíblia um alicerce. Jesus é o alicerce. E nós estamos fundamentados nele, firmados nele. Por isso que nós vencemos, conquistamos, né? Passamos por pandemias aí, louvando a Deus, na fé em Deus, sem esmorecer, sem enfraquecer na fé. Então o salmista diz o quê? Que a sua mão me fez, a sua mão ela me criou, ela me aperfeiçoou, né? Então ele fala, me dá inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Quanto mais você aprender dos mandamentos de Deus, melhor vai ser a sua vida. Então, para o salmista, como o Deus foi o seu criador, que ele fala assim, as tuas mãos me fizeram, também Deus seria o seu melhor orientador. Você tem sido orientado por quem? Cuidado com aquilo com quem tem lhe orientado. Qual é a fonte das suas informações para a sua vida? Você tem que vigiar. Às vezes você pode andar em maus caminhos, em más companhias, em orientação que não vai te levar onde Deus quer que você chegue. Então nós temos que ser orientados por Deus. Esse salmista aqui, ele entende, Deus é o meu criador, só que ele também vai ser o meu orientador, porque ele está dizendo assim, ó, dá-me inteligência, eu quero ser inteligente para que aprenda os teus mandamentos. Então ele está querendo o quê? Ele quer ser guiado por Deus, ele quer ser dirigido por Deus, orientado por Deus. Nós temos sido orientados por Deus, temos praticado a fé, então nós vamos vencer. Nós não temos que temer absolutamente nada. E não temos. Absolutamente nada. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó. O 74. Os que te temem, alegrem-se quando me viram. Alegraram-se quando me viram, porque têm esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que a tua fidelidade me afligiste. Querido, isso aqui é uma palavra real. Quando nós não cremos na palavra, você pode ter certeza, por nós não colocarmos uma fé, ela própria vai nos afligir. E essa aflição não é para nos distanciarmos dela, pelo contrário, é para nos levar mais a ela, né? Quantos? Pega testemunho daquele que se converteu, aquele que foi para Cristo, veja como é que estava a vida dele, né? Estava em aflição, porque a palavra diz que aquele que não está com Deus, ele é aflito, né? Então certas aflições da vida para o ser humano é uma preparação de conversão, é uma permissão de Deus para ele se converter. Eu, quando fui para a igreja me converter, eu estava numa depressão horrível, né? Estava horrível, mas uma depressão horrível. Mas quando eu entrei na igreja, aceitei Jesus, tudo passou, tudo mudou. Já fazem 28 anos, eu estou liberto daquela depressão, da causa daquela depressão, né? Eu não permiti mais aquela causa permanecer em mim. Qual é a causa da sua depressão? Qual é a causa da sua angústia? Qual é a causa das suas preocupações?
O que tem lhe causado isso em você? Vem para Cristo, apresenta Cristo, confia em Cristo. É a palavra dele que vai libertar. Aí ele vai dizer o versículo de número 81. Desfaleceu a minha alma. Está vendo como é que está a sua alma? A alma aqui é o sentimento. Como é que está o seu sentimento sobre aquilo que você está vivendo? Se você não tiver fé, pode piorar. Mas se você aplicar essa fé da palavra, tudo vai melhorar. Não pode, não. Vai melhorar. Porque a palavra, a fé, ela tem a essência de nós vivermos a realidade daquilo que nós sentimos. Olha que coisa boa. Então, como é que está a sua alma? Está desfalecida por uma situação que você está passando? Por problemas que estão te sufocando? Deus não te quer assim. Deus não te criou para esse fim. Não. Você tem o direito da cura. Você tem o direito da libertação. Você tem o direito da transformação. Tem algo que tem que se transformar na sua vida e Deus quer transformar. Mas Ele está te chamando para a fé. A fé que é a essência da mudança, é a realidade da mudança, né? É a fé da convicção, né? Então o salmista diz assim, ó, desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Né? Então nós que esperamos pela nossa salvação em Deus, nós vamos passar pelas aflições de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de paz. Em mim vocês têm que ter paz, porque no mundo vocês não têm aflição, mas eu venci o mundo. Então quando nós nos convertemos, as aflições permanecem. Deus não nos isenta delas, mas em todas elas, pela nossa fé aplicada na palavra, somos mais que vencedores. Você entende isso? Então desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação. Então ele sente aquele momento adverso dele, né? E a sua alma, ela vem como se desfalecendo. E tem isso pode acontecer comigo, com você, com aquele que já professou a sua fé em Cristo. Isso pode acontecer. Essa situação que nós estamos vivendo aí, ó, lockdown, tudo parado, tudo fechado, trancafiados em casa, né? Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação. Então os problemas podem se levantar, o problema pode querer te sufocar. Isso faz parte da vida humana. Você é uma pessoa normal, então você vai passar pelas aflições, eu vou passar pelas aflições. No mundo teremos aflições, vamos ter bom ânimo porque Jesus venceu. Então o salmista aqui, o sentimento dele está se desfalecendo, porque está esperando a salvação da situação dele, da mudança da vida dele. Então quando ele está desfalecendo, esperando por tua salvação, olha o que acontece, Senhor, ponto e vírgula. Mas confiei na tua palavra, oh glória a Deus. Querido, querida, confia na palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Creia nisso, aceita isso, aplique a sua fé. Se você tem aplicado a sua fé que não tem lhe dado resultado, porque você está aplicando a sua fé em lugar errado. Aplique a sua fé na palavra. Essa fé da realidade aqui, ó. Essa fé da convicção, da essência, da realidade, né? Essa fé aqui, ó, que traz o resultado daquilo que nós necessitamos. Então isso aqui é maravilhoso. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Ele acreditou na palavra de Deus e teve a resposta. Teve a resposta. Deus abençoou. A circunstância do salmista aqui faz a alma dele desfalecer. Talvez você está vendo uma circunstância hoje que está desfalecendo a sua alma. Você está triste, você está angustiado, você está preocupado. É a conta para pagar, aluguel que vai vencer, é o trabalho que não está abrindo, né? É a renda que caiu, as vendas caíram. Isso desfalece a alma. Isso atinge a nossa alma. Por isso que a necessidade de termos esta fé da realidade, essa fé da convicção.
para nós não esmorecermos. Fica firme que Deus vai te abençoar. Fica firme que Deus é poderoso para mudar a tua vida, a sua situação, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas às vezes nós vacilamos justamente na fé, em crer na palavra, esperar na palavra, confiar na palavra, em estarmos convertidos para Deus. Convertidos para Deus. Tem muitos que estão muito convencidos que é de Deus, mas não é convertido, ele é convencido. Simão, querido, Simão Pedro, ele passou por momentos de ser um homem convencido, mas Jesus não abandonou ele. Olha que lindo, Jesus amou aquele homem lá que o negou 3 vezes, porque ele era um homem convencido, mas Jesus estava trabalhando no coração dele. Jesus estava ensinando ele a viver essa fé pura, essa fé de convicção, essa fé que dá certo, essa fé que muda, essa fé que transforma. Jesus estava trabalhando no coração dele, não desanimou dele, de Deus. Jesus não desanimou de você. Talvez você está sofrendo algo que você não deveria mais sofrer. Deixa eu só chamar aqui para trazer o meu carregador, que deu um toque aqui. Dá licença um pouquinho. Ô Ana Paula, ô Ana, traz o carregador para o pai. Deu um aviso aqui que minha bateria está acabando. Carregador do Norte. Você entende isso? Então essa fé precisa nascer em nós. Nós precisamos depender dessa fé, exercitar essa fé. Estamos convictos que nessa fé, nessa palavra de Deus, a nossa vida vai mudar, a nossa vida vai transformar. Isso é uma boa notícia para nós, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, mas o Senhor Jesus, voltamos aqui. Então, como eu estava dizendo, é essa fé que nós temos que ter em Cristo para nós vencermos, né, as situações adversas. Então, aquilo que ele fala: desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Queridos, confia na palavra. O oprimido, ele espera nas promessas de Deus. O oprimido espera. Você pode ter certeza disso. Uma pessoa oprimida, que ela serve a Cristo, ela vai esperar em Deus. Não tem outro recurso para ela. Ela sabe que é Deus, né? Então, o que faz a tua alma desfalecer, né? O que faz a tua alma, qual é o sentimento, né? O que tem feito você se desfalecer do seu sonho, das suas metas, da sua esperança, da sua melhora, né? O salmista passou por momentos de adversidade, mas ele disse que ele confiou na palavra. Ele aplicou na vida dele, na situação dele, a palavra. Então continua depositando sua confiança na palavra de Deus. Continua. Mas está difícil, pastor. Não, continua colocando a sua confiança em Deus. Só Ele pode nos abençoar. Situações difíceis vão passar. Situações adversas vão passar. Nós vamos sair dessa situação aí mais fortalecidos, mais enriquecidos com Deus, né? Ele dizia: eu estou aflito, mas eu vou na palavra de Deus, né? Eu estou com problema, pastor, mas vai para a palavra. Continua confiando na palavra do Pai. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus tinha aos nossos corações, e eu creio que muito vai te ajudar se você pegar a palavra e aplicar na tua vida. Se você não fez ainda a confissão de aceitar Jesus, faça, aceita Ele e viva uma vida abençoada em nome de Jesus. Tá bom, amados? Vamos orar em nome de Jesus, que Deus vai nos abençoar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em tua presença e oramos, Senhor. Pedimos a tua graça. Te peço manifestar o teu poder na vida daquele que ouve esta mensagem pelo Facebook, que ouvirá a mensagem pelo YouTube, Pai. Que o Senhor abençoa, Pai. Que o Senhor derrame da graça, da plenitude do teu poder nessas vidas, Pai. Meu Deus, que esta alma aflita, meu Pai, venha aplicar a fé na tua palavra
e ela venha conquistar, receber o refrigério na alma dela, na vida dela, Deus. Pai, transforma esta vida, leva esta vida aos teus pés. Leva esta vida, meu Pai, aos teus caminhos, que é a verdade e a vida, é tudo o que nós precisamos, Pai. Ó Deus, abençoa cada ouvinte desta mensagem. Ó Deus eterno, transforma essas vidas, restaura, converte, meu Pai, faça uma obra grandiosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, livra-nos da soberba, da prepotência, do orgulho, Pai, e nos faz rendermos aos teus pés, para que possamos encontrarmos o refrigério da nossa alma, como o salmista encontrou nas tuas palavras, na tua lei, nos teus mandamentos, nos seus preceitos, o refrigério da alma dele, Pai, a solução dos problemas dele. É o que nós pedimos e queremos, Pai, que o Senhor venha solucionar os nossos problemas, que o Senhor venha acalmar a nossa alma e nos dar o refrigério, em nome de Jesus, Pai. Que toda a força do mal seja repreendido, que toda ação do diabo caia por terra, meu Pai, que não venha nos tocar, que não venha nos perturbar, e que nos momentos das aflições nós possamos confiar na tua palavra e aplicarmos a fé nela para sermos mais que vencedores. Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe, todos esses ouvintes que acompanham comigo esta mensagem, Pai, que eles sejam agraciados e abençoados, que todos os familiares deles, os sonhos deles, os projetos de vida, Deus abençoa, Pai, manifesta a tua glória e nos honra nesta terra. Põe as tuas mãos nesta nação, Pai, cura esta nação, esse mundo dessa Covid-19, cura, Pai, nos dá uma nova oportunidade, nos dá um novo tempo pela tua infinita misericórdia, e que nós possamos, meu Pai, aprender mais de ti, nesses momentos adversos, Pai, nesses momentos de aflições, esses momentos de dificuldades, que possamos crescer na fé, porque a fé é a convicção da realidade. Louvado seja o teu nome, Pai, que nós possamos viver esta fé. Deus, muito obrigado, Pai, eu te louvo e te agradeço, pois eu profetizo essas vidas que me assistem agora, abençoadas, que ouviu esta mensagem, abençoadas por Deus, por ti, em nome de Jesus. E assim seja para a tua honra, e assim seja para a glória do teu nome. E obrigado, Jesus. Amém, queridos? Maura Modécio, Vinha Camargo, Vera Granada, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pois eu vou postar, né? Deu uma queda aqui na energia. Aí eu vou postar parte 1, parte 2, que é a continuidade da mensagem. Tá bom? Olha, Deus te abençoe. Domingo agora, 6 horas da tarde, vou fazer a nossa live de domingo, tá bom? E quero chamar a sua atenção também, você que é um patrocinador desta obra, continue com o seu compromisso, tá bom? Não está podendo, né, você levar sua doação, sua fidelidade, seu dízimo na igreja, porque está fechado. Mas deixa ele aí bem guardado aí no teu coração. Quando voltar as portas abertas, você vai lá e devolve a sua fidelidade e contribua com a sua generosidade, com todo temor a Deus, tá bom? E você que pode estar com a sua fidelidade aí parada aí, não deixe estar mais não. Quando abrir a igreja, vai lá e ajuda esta obra, em nome de Jesus, tá bom, amados? Olha, que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida, em nome de Cristo. É o que eu desejo, eu e a minha casa, que todos vocês sejam abençoados em nome de Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe ricamente e abundantemente, e até domingo, às 6 horas da tarde, na nossa live, com Deus e conosco. Deus abençoe, forte abraço a todos, e tenha um bom final de semana, em nome de Jesus.